Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, de São Paulo, Jundiaí. Hoje vamos entrar na nossa terceira lição bíblica, nossa videoaula bíblica, um resumo, da nossa escola bíblica que acontece todos os domingos pela manhã. Então, toda semana nós temos aí uma videoaula para você acompanhar a nossa escola bíblica através da sua casa, do seu lar, da sua família, do seu celular, aí onde você estiver. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá Paulo.Delanhese, do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Digite lá no canal do YouTube Paulo.Delanhese, faça parte do nosso momento da Palavra de Deus. A aula de hoje é Melquisedeque, o Rei de Justiça. É uma aula muito maravilhosa que nos mostra a grandeza de Deus, o chamado de Deus, a este homem, reconhecido pelo próprio Abraão, depois reconhecido nos Salmos, reconhecido na carta aos Hebreus, pelos apóstolos, aonde veremos nesta aula de hoje algumas comparações grandiosas de Melquisedeque. Vamos à matéria de hoje, textual. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:17. Então, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, só que eternamente. O sacerdócio de Cristo, na verdade prática, nos diz que é superior a todos os sacerdotes, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Veja o que nos diz em 1 Timóteo 2,5. Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Veja o que nos diz mais Hebreus 2,17. Sumo sacerdote misericordioso e fiel. Ainda em Hebreus 3,1. Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 6,20. Jesus, sacerdote eterno. Hebreus 9,11. Jesus, sumo sacerdote dos bens futuros. Hebreus 5:10. Jesus, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então vemos aí o feito sobre a pessoa de Jesus, quem é Jesus e o que a Bíblia fala de Jesus, O que a Bíblia nos mostra sobre o nosso Senhor Jesus, A leitura hoje para a nossa meditação está em Gênesis capítulo 14, versículo 18, 19 e versículo 20. Também Hebreus 7, versículo 1 ao 7 e versículo 17, por último. Vamos à palavra do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, disse: Bendito Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o teu Altíssimo, que te entregou os teus inimigos na tua mão e lhe deu o dízimo de tudo. Então, nós vemos nesta primeira leitura, em Gênesis, onde Melquisedeque exalta o nome de Deus, que havia dado vitória a Abraão, havia abençoado Abraão. Agora, em Hebreus 7, do 1 ao 7, e depois versículo 17, nos diz: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, é quem saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia,
não tendo princípio de dias nem de fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo do despojo. E ao que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre ele, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a lição de hoje ela vai nos trazer algo maravilhoso, né? Sobre a ordem de Deus, sobre as coisas futuras, sobre o sacerdócio, sobre o dízimo, né? Sobre alguém que, ainda que não fazia parte, né, da lei, porque a lei nem existia nessa época, alguém que não era da família de Abraão, mas conhecia a Deus e abençoou o nome de Deus e foi abençoado por isso. Vemos aqui uma interação com o professor que nos diz que na lição de hoje estudaremos a respeito do caráter de Melquisedeque como rei de justiça. Não sabemos muito a respeito da sua história, mas os relatos bíblicos que temos são suficientes para extrair importantes lições a respeito do seu perfil justo e santo. Melquisedeque era rei de Salém, que mais tarde veio a se tornar Jerusalém. Ele é um tipo de Cristo, não era apenas rei, mas também um sacerdote. Seu nome significa Rei da Paz. Abraão recebeu a bênção de Melquisedeque e esse fato demonstra que o patriarca reconheceu a autoridade sacerdotal deste servo de Deus. Em Gênesis 14, versículo 18 e 19, Abraão não somente aceitou sua bênção, mas lhe deu o dízimo de tudo. Então vemos aí quem era Melquisedeque, né? Qual era o papel dele na história, que não temos assim muito para saber, mas sabemos que foi um papel importante e o próprio patriarca Abraão o reconhece como alguém enviado por Deus. Na introdução nos diz que Melquisedeque é um personagem enigmático na história bíblica, mas ele foi um verdadeiro adorador no meio de uma gente idólatra, corrompida. Exerceu o papel de rei e sacerdote sem fazer parte da linhagem de Israel. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18. Sua ordem sacerdotal com aspectos peculiares tornou-se um tipo do sacerdócio de Cristo, que em tudo é superior a todas as ordens sacerdotais. Então, Melquisedeque servia ao Deus Altíssimo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Não era da linhagem de Abraão, não era o povo escolhido, mas, no entanto, adorava a Deus. Como o patriarca Jó, que vai até falar dele aqui mais tarde, não faz parte do povo escolhido de Deus, mas era homem fiel, justo, temente, reto e se desviava do mal. Quem era Melquisedeque? Vamos saber de fato algumas características a mais de Melquisedeque. Um personagem misterioso. Melquisedeque surge no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada e até misteriosa. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, o que torna mais enigmático. Seu nome no hebraico é Melquisedeque, ou Rei de Justiça, ou meu rei é justo. O relato de Gênesis 14 informa que ele era rei de Salém, rei de paz, um rei sacerdote cananeu. O autor aos Hebreus diz que ele era sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para todo o sempre. Hebreus 7, 3. Então,
A história de Melquisedeque se desenrola aqui em Gênesis, né? Não se sabe os seus dias, não sabe se era filho de quem, ou se tinha ou não tinha, se era um anjo, como algumas tradições dizem, se era realmente um rei, quando ele morreu, quando ele sumiu da história, porque ele só aparece aqui, nunca mais, né? Mas o fato interessante que temos é que ele era um homem que temia a Deus e era sacerdote do Deus eterno. Então isso é o mais importante sobre a história de Melquisedeque. Onde ele aparece na Bíblia? Melquisedeque aparece na história bíblica quando Abraão retorna de uma jornada arriscada na qual salvara seu sobrinho Ló, que havia sido levado preso com toda a sua família. Quando o rei de Sodoma e Gomorra, onde o patriarca habitava, foram derrotados por uma confederação de 4 reis liderado por Quedorlaomer, rei de Elão, Gênesis 14, 1, 3, foi a primeira guerra registrada na Bíblia. Abraão foi à guerra com 318 criados, nascido em sua casa, derrotou os invasores e libertou Ló e a sua família. Então essa é a primeira guerra, como diz o comentarista aqui, que se fala dentro da Bíblia, onde Abraão, com um pequeno número de 318 nascidos na sua casa, derrota esta conferência desses reis, né? Derrotando eles e libertando a Ló e a sua família que havia sido feito cativo desses cananeus. Característica de Melquisedeque: ele tinha qualidades especiais. Sua atitude generosa demonstra que reconheceu que uma vitória tão grande, com um número menor de combatentes, só poderia ser resultado da bênção de Deus sobre Abraão, né? Melquisedeque reconhece que essa vitória não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória concedida por Deus a Abraão. Deus havia intervido nesta guerra. Deus havia feito Abraão triunfar nesta guerra. E este foi o grande reconhecimento de Melquisedeque. A parte A nos diz que ele era rei de Salém. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Gênesis 14, 18. Quando ele vai ao encontro de Abraão, ele vem com pão e vinho. Ele vem abençoar Abraão. Ele vem matar a fome e a sede de Abraão, que acabara de chegar de uma guerra. Acabara de vencer um combate. A parte B nos diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, Elohim. Gênesis 14, 18b. Segundo Gardner, Melquisedeque conhecia Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio, ou devido a uma revelação sobrenatural. Percebeu que Abraão servia ao mesmo Deus. O certo é que ele cria em Deus e o servia, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Então vemos aí duas especulações de como Melquisedeque passou a servir a Deus, sendo que ele era um cananeu. Ou pela história do dilúvio, ou por uma revelação pessoal. Mas isso não importa. O importante era que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele servia a Deus, ele adorava a Deus, mesmo sendo um cananeu. A parte C nos diz que ele abençoou Abraão como sacerdote. Ele abençoou Abraão, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Gênesis 14, 19 a 20. Então, Abraão é abençoado por Melquisedeque e o nome de Deus é exaltado através da boca de Melquisedeque. Parte D. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20, parte B. Aqui vê-se a primeira referência bíblica acerca do dízimo. Séculos antes da lei que incluía o dízimo como preceito obrigatório para Israel. Números 18, 21, 24, Deuteronômio 14, 23 e Malaquias capítulo 3, versículo 10.
Abraão entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, deveria ser grato a Deus pela bênção da vitória. O dízimo é mais uma gratidão do que uma obrigação. Então nós vemos que Abraão abençoa Melquisedeque agora com o dízimo. E vemos que isso aconteceu muitos séculos antes da lei existir. Então fica aqui uma dica para aqueles que são miseráveis e não gostam de pagar o dízimo, né? Dizendo que o dízimo é da lei. O dízimo não é da lei, não. O dízimo ele foi instituído aqui já por Abraão, o patriarca, como algo que damos em prol da bênção que recebemos de Deus. Nós agradecemos a Deus. Nós devolvemos a Deus, né, a 10ª parte daquilo que Ele nos abençoou. E Deus é tão bom que Ele deixa nós com 90% da bênção, né? E nós damos uma pequena fatia que é 10%. Então você que achava que o dízimo era da lei, aqui está a prova que o dízimo não é da lei. O dízimo foi constituído como agradecimento daquilo que recebemos do Senhor, né? Porque mais tarde Jesus vai nos dizer lá em Mateus 24, 24, né? Que devemos observar todas as ofertas, né? Mas não podemos esquecer das demais. A qual ele estava falando ali? O dízimo, né? Então, ser dizimista é ser abençoado pelo Senhor. Como Abraão entendeu isso e como Melquisedeque recebeu o dízimo, sabendo que o Senhor o havia abençoado naquela guerra. A parte do professor aqui nos diz que, em hebraico, Melquisedeque, o rei de justiça, é mencionado em Gênesis 14, 18, também em Salmo 110, 4, Hebreus 5, 6, 10, 6, 20, Hebreus 7, 1, 10, 11, 15 e 17. No livro de Gênesis, ele é um rei sacerdote cananeu de Salém, Jerusalém, que abençoou Abraão quando esse retornou depois de salvar Ló, e a quem Abraão pagou o dízimo do espólio da batalha. Devido ao mistério que se cerca repentino aparecimento no cenário da história e seu igualmente repentino desaparecimento, ele tem sido identificado como um anjo, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo, com Enoque. Quanto à religião, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Como dissemos já antes, como não se sabe muitas coisas de Melquisedeque, nem o seu começo e nem fim, tem sido feito algumas comparações a Melquisedeque, né, a qual lemos aqui. Mas tudo isso também não deixa de ser especulação, né? Porque o que realmente nos interessa é saber que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. É sabermos que ele realmente adorava ao Senhor. Melquisedeque significa rei de justiça. Era tanto rei de Salém, possivelmente a Jerusalém primitiva, como sacerdote do Deus Altíssimo. E é isso que importa. Ele servia ao único Deus verdadeiro, assim como Abraão. Melquisedeque era cananeu e, portanto, como Jó, é um exemplo de não-israelita servo de Deus. Melquisedeque é um tipo ou uma figura da realeza e sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Então, Melquisedeque ele é realmente alguém escolhido por Deus, né? E comparado a Jó, como já dissemos, que não eram hebreus, não eram chamados, né, por Deus como foi Abraão, mas, no entanto, tanto Melquisedeque como Jó são adoradores do Deus Altíssimo. Lições do caráter de Melquisedeque: um caráter justo, rei de justiça. E a tradição primeira do seu nome, Melquisedeque se destacou por ser um homem justo, praticante da justiça. Seu nome identifica-se com seu caráter. Suas atitudes decorriam de seu caráter ilibado e santo. Daí a grandeza moral e espiritual. A Bíblia diz sobre ele: considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos do despojo.
Hebreus 7:4. Diz aqui para considerarmos a grandeza de Melquisedeque, a ponto de Abraão, que havia sido chamado por Deus, reconhecer esse sacerdócio dele e dar o dízimo dos despojos. Um caráter pacífico. O texto citado diz que, além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus 7:2. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus Elohim, também rei de uma cidade chamada Salém. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz. Nós, cristãos, temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz. Primeiro em nosso lar, depois no ambiente da igreja, no relacionamento fraternal, ministerial e eclesiástico, e também com as pessoas de fora do nosso ambiente. Então, como Melquisedeque, que é reconhecido como rei de paz, nós cristãos também temos que ser alguém que semeia a paz em todas as características, em todas as áreas da vida, em todos os ambientes que estivermos. Qualidades e realizações. Primeiro, sacerdote, rei da Escritura. Bom para encorajar os outros a servir a Deus sinceramente. Seu caráter refletia amor a Deus. Lições da vida de Melquisedeque. Viva para Deus e provavelmente você estará no lugar certo, no momento certo. Examine seu coração, a quem ou a que você dedica sua maior lealdade. Se você pode honestamente responder Deus, você está vivendo para Ele. Deus reconhece a pessoa inocente e cedo ou tarde Ele pune o culpado. Informações essenciais. Local. Governou em Salém, lugar da futura Jerusalém. Ocupações. Rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo. Sua história é narrada em Gênesis 14, 17 e 20, Salmo 110, verso 4, Hebreus 5 e 7. Então temos aí uma característica sobre quem é realmente Melquisedeque. Segunda a ordem de Melquisedeque, um novo sacerdote. No livro de Hebreus vê-se e houve necessidade de mudança do sacerdote levítico, o outro que lhe era superior. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Hebreus 7:11. Dessa forma, nós, os cristãos, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, no qual todos nós somos considerados sacerdotes, reis, com missão muito elevada. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Por isso, em nosso comportamento, devemos nos conduzir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Então, primeiro sacerdócio começa com Melquisedeque. Segundo sacerdote vem da tribo de Levi, dos descendentes de Arão. Mas teve-se a necessidade de mudar o sacerdócio de Levi. Para quem? Para o sacerdócio perfeito, que veio através de Jesus. Porque o sacerdócio de Levi se corrompeu em toda a história, né? Deixou muitas das vezes de seguir a Deus e seguiu outros deuses. E o sacerdote morria, tinha que se levantar outro, né? Não era um sacerdote perfeito. Era uma figura do sacerdócio que viria através de Cristo. Agora, através de Cristo, o sacerdócio é eterno. E eu e você também somos considerados sacerdotes, como diz aqui em 1 Pedro capítulo 2, 9. Somos sacerdotes de uma nova lei. Somos sacerdotes da nossa casa, da nossa família. Somos nós hoje que, através de Cristo, fazemos expiação pelos pecados das nossas vidas
e também da nossa casa. Porque hoje nós estamos sob o sacerdócio eterno chamado Jesus Cristo. Parte 2. Jesus Cristo, sacerdócio perfeito. Este outro sacerdote que seria levantado é nosso Senhor Jesus Cristo, de quem foi dito: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Era uma mensagem profética e messiânica que apontava para Cristo através de Davi. Essa ordem de Melquisedeque não era reconhecida pelos judeus, que só aceitavam e reconheciam a ordem de Arão ou Levítica. Em Hebreus, o autor se refere à mensagem profética de Davi sobre Cristo, dizendo: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 5 e 6. Então, nós vemos que Jesus, ele é o sacerdote eterno. Ele é o sacerdote que substituiu o sacerdócio temporal de Levi, dos filhos de Arão. Os judeus não reconhecem outro sacerdote além do sacerdote dos filhos de Arão, os Levi. Mas por quê? Porque eles não reconhecem a Cristo. Mas já no Salmo 110, verso 4, fazia-se uma prefiguração do sacerdócio eterno de Cristo, onde Deus o chama para ser um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos aos fatos. A ordem de Melquisedeque. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque é tipológica. Hebreus 7, 15. Jesus não pertencia à tribo de Levi. Por isso não seria consagrado o sacerdócio de acordo com a lei. Ele pertencia à tribo de Judá. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto que ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, mas o sacerdócio de Cristo é superior a de Arão. Hebreus 5, 6, Hebreus 7, 13 e 14, Hebreus 7, 7. Era um sacerdócio eterno. Hebreus 5, 6 novamente. Com tais características, Jesus é superior a Levi, a Arão, a Abraão e a todos os seus descendentes, levitas. Hebreus 7, 6, 10. Então vemos aí realmente um fato que nos mostra que Cristo é superior a todos eles. Cristo é superior a todos os fatos, né? Cristo é superior a qualquer sacerdote terreno, seja ele de Melquisedeque, seja ele de Levi, dos filhos de Arão, né? Todos esses foram temporais, todos esses acabaram em um dado momento, mas o de Cristo permanece para todos sempre, e todos que olham para Cristo são salvos. Todos que entregam a sua vida a Cristo são salvos do pecado. Os fatos que se desenrolam sobre Melquisedeque são um tanto obscuros, como dissemos, porque não encontramos tantos fatos, nem tantos argumentos, mas nos diz que ele era reconhecido, né, pelo Deus que era criador do céu e da terra. Ele era um adorador de Deus. Ele reconhecia o Deus, criador do céu e da terra, porque é com essa fala que ele chega a Abraão, dizendo: bendito é o Senhor que te deu vitória contra os teus inimigos, o Deus dos céus e da terra. O que mais se sabe sobre ele são algumas características, 4, que nos diz que Melquisedeque era respeitado como rei da região. Abraão apenas demonstrou-lhe o respeito devido. Segunda característica, o nome Melquisedeque poderia ser um título dado a todos os reis de Salém. Terceira característica, Melquisedeque era um tipo de Cristo. Hebreus 7, 3. Um tipo é um acontecimento ou ensinamento do Antigo Testamento.
tão aproximadamente relacionado às realizações de Jesus que ilustram uma lição sobre Cristo. Segunda característica, Melquisedeque era o aspecto terreno da pré-encarnação de Cristo e uma forma corpórea temporária. Então, essas são as 4 características que encontramos sobre Melquisedeque, né? Mas assim, não com tantos detalhes, né? Então, o que nos interessa hoje é saber que Cristo é o sacerdote eterno. Sabemos que Cristo é superior a Levi, Cristo é superior a Melquisedeque. Cristo é o sacerdote eterno. E é a ele que eu e você devemos nos espelhar. É a ele que devemos adorar. É a ele que devemos entregar a nossa vida, reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros e realmente confiar no Senhor como nosso eterno sacerdote. Um sacerdócio que não precisa ser renovado, pois é um sacerdote eterno. Não tem fim, né? Ele não acabará, como acontecia com os de Levi. Morria-se um sacerdote, tinha que se levantar um novo sacerdote. Morria aquele, levantava-se um novo sacerdote. Com Cristo não. Foi um sacrifício perfeito, não precisou ser renovado. Porque no sacerdócio de Levi, o povo pecava, trazia o animal para ser imolado. Daqui a pouco pecava, trazia novo animal para ser imolado. Pecava, daqui a pouco trazia novo animal para ser imolado. O próprio Deus havia cansado de tanto sacrifício, né? E do povo pecar constantemente e nunca se arrepender de verdade. Por isso ele aboliu o sacerdócio de Levi e constituiu o sacerdócio eterno, que é, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, seu Filho. Né? Esse sacerdócio ele não precisa ser repetido. Ele foi concluído de uma só vez na cruz do Calvário. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário e disse, está consumado, ele disse, está feito. Agora eu sou sacerdote eterno. E todos que olharem para mim serão salvos. Olha que coisa gloriosa. O sacerdócio não precisa ser repetido nunca mais. Então você deve se orgulhar de ter um sacerdote eterno. Amém? Para encerrarmos a aula de hoje, né, essa breve resumo, né, na escola bíblica, levamos aí em média de 1h20, 1h30 minutos, ainda é pouco. Mas aqui é só um resumo. A conclusão nos diz que a Bíblia registra a história de homens que tiveram um papel importante na história. Como Melquisedeque foi um desses personagens. Apareceu de forma inesperada e desapareceu da mesma forma. Porém, seu sacerdócio tornou-se tipo do sacerdócio de Cristo, santo, perfeito e eterno. Melquisedeque morreu, ainda que não se saiba quando e como. Cristo também morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente, porque dele assim se testifica. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7:17. Então, esse sacerdócio é o sacerdócio que nos interessa. Esse sacerdócio é o sacerdócio a qual servimos para todo sempre com as nossas vidas, né? Melquisedeque, ele apareceu na história como outros, né? Que sumiu de repente, e não se ouviu falar mais. Mas deixou-nos a marca e deixou-nos o caminho a seguir do verdadeiro sacerdócio. O sacerdócio eterno, que é Jesus Cristo. Bem, Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Um grande beijo no coração de cada um. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Entre ali através do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Entre no canal do YouTube e digite Paulo.Delanhese. Amém? Um grande beijo.